Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Vim aqui mostrar um pouquinho, senhor. Senhor. Vim aqui mostrar um pouquinho, gente, das coisas, né? Como é que estão por aqui. Ó, o dia hoje tá chuvoso. Tá assim, gente. Tem hora que faz sol, tem hora que faz calor, tem hora que chove, né? Mas olha só o céu como tá. Tá vendo? Tá bem, né? Carregado, escuro. Então eu acho que o dia hoje vai ser assim. Aí, gente, meu quintal tá assim, não repara não, gente. Tem umas coisas fora do lugar. E aí tá assim, gente, essa chuvinha gostosa, né? Vou virar a câmera aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Oi, gente, bom dia de novo. Como é que vocês estão, gente? Eu espero que bem, né? Eu espero que vocês estejam bem, né, pessoal? Por aqui as coisas estão bem, gente. Graças a Deus, né? Tá caminhando com a graça do Senhor, né? É o mais importante, né, gente? É a graça do Senhor na nossa vida, né? Então, gente, vou contar um pouquinho pra vocês aqui o que tá acontecendo, né, sobre minha saúde. E, pessoal, eu resolvi passar uma massinha aqui na madeirinha do meu quarto hoje, ó, nas madeirinhas, tá vendo? Eu comprei, né, chegou a massinha de madeira. E aí já chegou um dia, gente, mas aí eu tava só, né, envolvida com outras coisas, né? E hoje eu resolvi, porque hoje o dia tá assim, né, não pode fazer muita coisa do lado de fora, então resolvi começar a adiantar aqui as coisas, né, pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, gente, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o quarto, né? Olha, gente, o quarto tá assim, do mesmo jeito, né? Lembra que eu mostrei pra vocês, não mudou nada. Eu coloquei essas madeiras aqui, né? Olha. Tá vendo as falhinhas, gente, que eu quero cobrir, ó. Eu até comecei a cobrir com massa corrida, gente, mas eu resolvi comprar a massinha de madeira, né? Porque eu falei assim, ah, não, vou fazer uma coisinha mais caprichada aqui no meu quarto, né? Aí, pessoal, tá assim, ó, tá do mesmo jeito, tá vendo? Não mexi muita coisa. Aqui, gente, eu fiz esse negócio aqui, ó. Tinha uma tela aqui, lá da casa da minha mãe. Aí eu fui e coloquei esses acabamentos assim. E coloquei esse jarrinho de planta aqui que eu mesmo fiz, ó, gente, de papel... Papel de pão, né, gente? Esses papéis que a gente compra, eu esqueci o nome desse papel. Eu esqueci o nome, gente, mas é papel de pão, né? Aí eu peguei um vasinho que eu achei e fiz esse vasinho, gente, olha, ele ficou bonitinho e coloquei essa trepadeirazinha aqui, ó, que eu quero que ela, depois ela trepe aqui, gente, ó, nesse quadrado aqui, né, que eu vou dar um acabamento nele, vou pintar, né, passar verniz ou pintar de branco, ainda tô vendo o que eu vou pintar. E aí, gente, o quartinho tá assim, né, não mudou muita coisa, porque eu não mexi mais, né. Agora que eu vou começar a mexer, e eu comprei essa massinha aqui, gente, ó. Opa! Comprei essa massinha aqui, ó, na internet. Ela veio até, gente, é entornada, tá vendo, ó? Ela veio entornada. Mas eu fiquei com ela assim mesmo, porque se eu fosse pedir outra ia demorar muito chegar, né? Ia demorar aqui meu trabalho, então eu fiquei com ela assim mesmo. Tá vendo? Aí vem bastante, ó, 1,65 kg. Eu nessa cor, né? Comprei nessa cor porque vai combinar com a madeira, né, gente? Depois eu vou passar o verniz por cima, né? Porque eu vou só cobrir mesmo as falhinhas, né? E vai render bastante, gente, essa massinha, porque aí depois eu uso em outros lugares, né? Que eu quero fazer outros trabalhinhos aqui em casa. Só mostrando pra vocês, gente, a massinha que eu comprei. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Vou virar a câmera aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Gente, eu acho que eu vou começar um vlogzinho, né, pra vocês, né? O vídeo vai ser diferente. Mas, né, vou gravar um vlogzinho, né? Mostrando as coisas aqui, né, emassando a parede. Vou vendo aqui o que eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês, tá bom? Pessoal, queria falar um pouquinho sobre a minha saúde, né, meus exames, né, falar pra vocês que eu fui a doutora, né, ginecologista. Graças a Deus, gente, eu consegui marcar a ginecologista, né, fui a ela.
E pessoal, eu tive boas notícias, né? Graças a Deus. Claro que não é nada assim, é um diagnóstico final ainda, né, gente? Mas é como a gente tá investigando ainda, né? Mas só que ela me deu boas notícias, né? Coisas positivas pra mim, graças a Deus, gente. Como eu tava imaginando, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês em outro vídeo aí, não sei quem assistiu, né? Porque eu fui no pneumologista, né, pessoal? Deu nódulos no meu pulmão. Aí, como eu já tinha um nódulozinho no seio, ele achou que esse nódulo do seio tava assim, devido a esse nódulo do seio, tava enraizando para o nódulo do pulmão. Por isso que eu tive nódulos no pulmão. Foi isso que ele deu a entender, né, gente? E isso também que a doutora entendeu com a cartinha que ele mandou para ela, né? Ele mandou uma cartinha por escrito para ela, né, que precisava investigar esse nódulo, fazer biópsia, tirar esse nódulo, porque ele achava que os nódulos do pulmão, né, tinha relação com o nódulo da mama. Então, pessoal, eu conversei tudo com ela desde o início, né, porque ela é doutora nova aqui, né, os médicos estavam acompanhando, eles já foram embora, agora é outra ginecologista que entrou, mas muito boazinha. Conversei tudo com ela, né, a história desde o começo. E, pessoal, ela teve a mesma impressão que eu, né? Ela falou assim pra mim, olha, pelo que ele falou, eu acho que ele foi um pouco precipitado. Claro que a gente ainda não tem, né, gente? A gente ainda não tem uma coisa fechada ainda. Ela passou 9 exames de mamografia pra mim, né? Mas ela falou assim pra mim, ó, eu achei ele um pouco precipitado. Por quê? Vou explicar pra vocês, gente. Porque eu também, antes de ela, eu pensei isso. Eu acho que eu comentei isso aqui no vídeo, né? Quando eu falei dos nódulos do pulmão, eu comentei isso aqui com vocês. Por quê? Porque, gente, para um nódulo dar metástase, ele já tem que estar um nódulo grande, né? Ele já tem que ter malignidade, né? Então, ele deu a entender isso. Então, foi exatamente isso que ela falou para mim. Que ele passou a impressão que, né, esse nódulo do seio, né, já foi lá pro pulmão porque é uma metástase, porque o nódulo só vai de um órgão pro outro, porque quando é uma metástase, né, gente, uma metástase é um nódulo maligno já, né? Então, ela falou assim pra mim, olha, Odisseia, eu vou passar a mamografia pra você, porque eu já me adiantei, gente, porque eu não tava conseguindo, lembra? Eu falei aqui pra vocês no vídeo anterior, que eu não tava conseguindo porque por causa dos feriados eu ia à doutora, né? E eu precisava da guia da mamografia. Que a ultrassom eu já tinha feito, já me adiantei, fui lá, fiz a ultrassom, porque eu já tinha exames anteriores, né, pra a médica lá da ultrassom ver, né, e por ali ela segue, né, e ela vai vendo ali onde procurar, né, gente, o médico sempre fala pra gente levar exames anteriores, né, então eu fiz isso, exames anteriores eu levei, fiz a ultrassom, aí no dia que eu fui na consulta eu mostrei a ultrassom pra ela, e aí ela viu esse nódulo e falou pra mim assim, olha, então, o nódulo, tem sim um nódulozinho aqui, né, mas eu não vejo, eu acho que não é isso. Eu acho que, né, nós vamos fazer a mamografia, né? Pode dar um resultado diferente. Como ela explicou pra mim, gente. Eu vou explicar pra vocês, gente, porque tem muitas mulheres aqui da minha idade, né? Isso é importante, isso é informação, né, gente? Mas cada caso é um caso, né, gente? Enfim, mas é informação, então eu vou passar pra vocês. Ela falou assim pra mim, olha, mulheres acima de 40 anos, elas sempre dão uma bolinha de gordura, às vezes, na mama. Isso não quer dizer que seja maligno, tenha malignidade. Às vezes tem, a gente tem que investigar, né? Mas pode ser isso também, né? Mas a gente vai investigar. A gente, além dessa ultrassom que você me trouxe, eu vou passar a mamografia para você, pra gente ter mais certeza, né? Porque, gente, o meu nódulo que deu na ultrassom que eu fiz agora por último, que foi semana passada, semana retrasada, eu levei pra ela, né? E deu. A doutora, na hora, ela falou pra mim que não cresceu. E a doutora, a ginecologista também confirmou, ela não cresceu. Ai, graças a Deus, gente, eu fiquei tão feliz. Não cresceu. E esse nódulo é Bihardis 3. Aí deixa eu explicar pra vocês o que é Bihard, gente. Se vocês não sabem, eu vou explicar pra vocês.
Bihard, gente, é uma categoria de nódulos, né, de mama, que eles colocam assim para ver a categoria do nódulo, né? Por exemplo, quando dá Bihard 0, é porque é inconclusivo. O meu primeiro deu Bihard 0. Aí eu tive que fazer outros exames para ver, né, repetir para ver o que era isso. E agora, gente, por exemplo, quando é Bihard 1, no caso a minha mama esquerda é Bihard 1, porque não tem nada. Quando é Bihard 2 e 3, tem 90% de chance de ser um nódulo benigno, né? Foi isso que ela explicou pra mim, ó, o seu tá em Bihard 3. Por isso que eu tô falando pra você que não tem como seu nódulo ter malignidade, porque ele não é grande o suficiente para ir lá pro pulmão, mesmo sendo um órgão perto do outro. Ele tá muito pequeno. Aí eu perguntei a ela, doutora, qual o tamanho do meu nódulo? Ela falou menos de 1 centímetro. Então, gente, o meu nódulo tá com menos de 1 centímetro. Ele é Bihard 3. E Bihard 3 não tem como ser maligno, não tem como ser metástase ainda, graças a Deus, gente. Não tem como ser porque ele tá muito pequeno. Então, quando é já Bihards 4 e 5, aí o procedimento é outro. Aí, o que acontece? Pede-se a biópsia, né? Pede-se a biópsia. E aí vai ver, né, o tipo de nódulo que é para retirar e tal, para ver como é que tá esse nódulo e tal. Mas o meu ainda, graças a Deus, tomara que fique assim, gente, é Bihards 3. Não tem como ter malignidade, porque ele é um nódulo pequeno e Bihards 3 não é maligno. Foi isso que ela deu a entender para mim. Mas ela falou, eu disse, nós vamos pedir o exame de mamografia agora, né? Pode dar uma coisa diferente, mas eu tô com fé, gente, que não vai dar nada diferente, né? Eu creio que vai dar a mesma coisa, tô com muita fé. E ela ainda falou assim pra mim, olha, Odisseia, o procedimento com você vai ser assim, com o seu, você fez o exame com 40 e... Eu fiz exame com 44 anos, gente, foi quando eu comecei a fazer mamografia, né? Eu terei que começar com 40. Então, a gente não sabe quando esse nódulo surgiu, quando ele começou a crescer, né? Então, a gente tem que acompanhar ele e a cada 6 meses você vai fazer o exame, cada 6 meses, mamografia e ultrassom. Se ele ir de Bihards 3 para Bihards 4 ou 5, nós vamos fazer a biópsia. Foi isso que ela falou pra mim, gente, porque aí já tem que ser outro procedimento. E se ele parar em Bihards 3 ou diminuir, gente, que é a minha esperança, né? Eu tenho muita fé em Deus e eu tô me tratando, né, gente? Tô fazendo tudo que eu posso, tudo que tá ao meu alcance eu tô fazendo. Então, ele não vira câncer quando ele paralisa em 3 ou diminui para 2, Bihards 2. Então, ele não vira câncer. Sabe como, gente? Ele pode até sumir. Enfim, gente, muita coisa pode acontecer, né? Então, gente, eu tô contando pra vocês aqui pra eu explicar pra vocês em que pé que tá, né, esse negócio do meu nódulo da mama, né, gente? E os nódulos do pulmão, gente, ela me perguntou até, né, e aí, como que vai ficar a situação dos seus nódulos do pulmão, né? Porque eu também tô com nódulos no pulmão. Mas aí os nódulos do pulmão, gente, estão muito pequenininho, né? Eles têm milímetros ainda, né? Tem o maior que tá 0, acho que 67 centímetros, não é 1 centímetro. Então eles estão pequenos. É a mesma coisa, gente. Eu tenho que ficar rastreando esses nódulos, eu tenho que ficar acompanhando esses nódulos. Mas, gente, eu tenho que falar pra vocês, né, que eu tenho muita fé em Deus, né? Eu tô fazendo tudo que eu posso, né? Tô pedindo muito a Deus, não tô colocando coisas negativas na minha cabeça. Claro que às vezes, gente, eu fico assim, meia, né, pensando, pensativa e tal. Mas aquilo dura pouco tempo, né? E eu vou focar nas outras coisas positivas, né? Como agora, gente, eu vou mexer aqui na minha parede. E sempre fazendo alguma coisa produtiva para poder o negativo não entrar na minha cabeça, né, gente? E, pessoal, eu queria compartilhar essa informação com vocês, né? Vocês podem pesquisar aí, gente, também. Eu acabei de ver um outro vídeo falando de um médico especialista também falando que é Bihards 3, né?
falando que é um nódulo que não tem malignidade, né? Graças a Deus. Enfim, tem 90% de chance de não ser maligno. E eu nem tô pesquisando muito não, sabe, gente? Mas eu entrei lá num vídeo, pesquisei, mas também não vou ficar pesquisando, não foi só esse, eu não vou ficar futucando, olhando, porque eu tô tratando, eu tô fazendo a coisa certa, né? Então quanto mais a gente futucar, né, gente, e procurar saber, pior. É bom a gente tratar aí no profissional e ver o que ele tá falando pra gente e ter o interesse de investigar, né, gente, aquilo ali que tá acontecendo. E é isso, gente, que tá acontecendo por aqui, tá bom? Então, tô começando esse vlogzinho, né? Espero que vocês gostem. Eu vou começar a emassar aqui, depois eu vou parar dar almoço pra minha mãe. Eu comprei o verniz também, gente, já pra passar aqui, né? E tem bastante coisinha aqui pra fazer nesse quarto, sabe, gente? Eu vou ter que terminar essa parte das madeirinhas. Depois, Mas aí, gente, eu não vou mostrar pra vocês quando eu terminar de tudo, não. Sabe por quê? Vai ser por etapa, porque eu tenho que fazer a instalação aqui do meu quarto ainda, né, de energia. Porque só na minha cozinha e na sala ali que tem energia, né? Como eu já citei aqui em algum vídeo pra vocês. Então, isso aí é uma próxima coisa que eu tenho que fazer, porque eu tô agilizando essas coisas de exame, né, gente? Então, por isso que eu não tô dedicando mais a minha casa. Mas primeiro eu vou começar assim pela coisa, o negócio mais... a parte mais grossa, digamos assim, né, gente? Eu vou, depois que eu mexer nessa madeira, passar o verniz, eu vou comprar os fios da instalação, né, pra fazer a instalação na casa. E aí eu só vou poder fazer um lustre, que eu quero fazer um lustre também, né, gente? Ficar bonitinho, depois que eu instalar a luz ali, né? Mas as demais coisas eu posso ir mexendo, gente. Eu posso ir fazendo devagarinho aqui, né? Enquanto eu não consigo colocar a luz aqui. E é isso, gente, que eu for fazendo por aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês estejam bem, gente. Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês, né, como é que eu tô fazendo. Gente, ó, eu tô fazendo com a colher mesmo, tá vendo? Porque eu não tenho espátula. Não comprei não, sabe, gente? Eu acho que tem coisa que dá pra fazer, né, com o que a gente tem em casa mesmo. Aí eu não comprei. Aí, gente, essas falhinhas aqui, tá vendo? Que eu tô falando pra vocês que eu quero tapar, ó. Depois eu vou lixar elas e passar o verniz. Aí, gente, vai ficar assim. Depois eu vou lixar. Vou tentar preencher esses lugarzinhos assim que tá feinho, né? Com a massa. Aqui também, tá vendo? Ó, tá bem feinho. Eu tinha passado a argila, mas não ficou legal não. Falei assim, vou fazer, vou comprar massinha, né? Ó, gente, assim, ó, falhinha, tá vendo? Aqui uma falhinha, ó. Então, cobrir aqui. Aí, gente, eu já comprei o verniz também, né? Fui lá no material de construção. Não vou passar hoje, é claro, né, gente? Eu vou deixar secar, né? Depois eu vou dar uma lixadinha. Vou dar uma lixadinha. Aí, quando tiver direitinho, eu pego e venho com verniz. Tá indo, gente, tá indo. Eu acho que vai ficar bom. Aí, gente, tá bastante... Tem lugar que tá bastante judiadinho. Aí eu vou ver se eu inteiro, tá vendo? Ó, essas partes quebradas assim, ó, com a massa. Tá vendo? Aí eu vou ver se eu faço isso. Até pegar mais um pouco ali.
Oi, gente. Outro dia por aqui, pessoal. Desde o dia que eu comecei a gravar o vídeo, já se passou um final de semana, né? Agora o Dia das Mães, gente. Gente, desculpa não vim aqui dar Dia das Mães pra vocês, né? Mas tô vindo agora. Vou gravar aqui um pouquinho, depois eu viro a câmera pra conversar um pouquinho com vocês, gente. Aqui, pessoal, eu terminei, ó, de passar a massinha, tá vendo? Que eu comprei. Tá vendo? Eu comecei a passar a massinha pra tapar essas imperfeições aqui, ó. Gente, não ficou assim, ó, acabamento assim perfeito não, sabe? Ai, meu Deus, sempre gravo pra lá. É aqui. Mas, pessoal, pro que eu queria fazer, né, eu acho que vai dar certo, né? Depois que secar, eu terminei agora há pouco, né? Eu vou lixar essas partezinhas assim que tá, né? Que tá precisando lixar pra passar o verniz, gente. Já comprei o verniz. E agora eu tô esperando aqui, gente, pra... Acho que não vai ser hoje não, né, que eu vou passar o verniz, mas eu terminei de passar onde faltava, né? Aqui, por exemplo, aqui eu já tinha passado, aqui, ó. Aqui tá molhadinho ainda. Aqui embaixo também. Aí, gente, como eu falei, não vai ficar perfeito, mas eu acho que vai ficar bom, né? Acho que vai ficar bom. Oi, gente. Boa tarde, gente. Aqui é tarde, né? Aqui é de tarde, pessoal. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né, gente? Passou o Dia das Mães. E eu tô gravando esse vlogzinho desde sexta-feira, gente, mas Dia das Mães eu não vim aqui, né, falar com vocês, né, como todo ano eu venho. E desde sexta-feira que eu tô gravando, mas aí final de semana eu não gravei, né. Aí, pessoal, vim aqui conversar um pouquinho com vocês, né, você que é mamãe, né. Bom, feliz Dia das Mães atrasado, né, gente. O Senhor te dê muita força, sabedoria, né, pra criar os seus filhos, né, aí com a sua família. Se você é pai, né, cria os seus filhos também, né. Porque tem pai que cria os filhos sozinho também, né, gente? Então, que o Senhor te dê muita sabedoria, né, pra criar os seus filhos, né? Nos dê, né, pessoal? Porque mesmo com filho adulto a gente tem que ter sabedoria, né, pessoal? Então, gente, é isso que eu desejo pra vocês. Eu não vim aqui Dia das Mães, na verdade, na manhã do Dia das Mães, eu tava meio assim, meia tristinha, sabe, pessoal? Por causa da minha mãe tá adoentada. E ela tem estado assim muito magrinha, sabe? Porque não tá comendo direito. Ela come, só que ela não come o que eu acho que ela deveria comer, né? A quantidade. Então, ela tá magrinha. Então, é difícil, gente, a gente cuidar de um ente querido, né? Que tá adoecido e ver a pessoa assim, né, gente? Magrinha. Mas enfim, pelo menos ela tá se alimentando, né, pessoal? Aí depois, gente, também eu amanheci o dia assim bem tristonha. Mas depois meus irmãos, a gente foi conversando e depois eu melhorei. Mas aí, gente, foi correria esse final de semana, também teve a revelação do meu filho mais velho, né? Ele vai ser pai de novo, papai de novo, agora de um segundo menino, né? Que ele tem 2 meninas, agora ele já tem um menino também, né? São 2 meninos, um menino agora vai ser papai de outro menininho, né? Vai ficar 2 meninos e 2 meninas. Então, vou puxar a revelação dele. Eu vou colocar uma fotinha minha aqui, gente. Então, o final de semana foi meio corrido, né? Depois do Dia das Mães. E aí, gente, né? Hoje, na verdade, foi ontem, né? Eu comecei a lixar. Terminei de amassar a parede, né? E comecei a lixar. Hoje que eu lixei, né? E tô passando verniz agora, gente. Agora eu acho que vai, né, gente? Porque falta pouca coisa aqui. Pouca coisa, mais ou menos, né, pessoal? Porque falta envernizar, né, essas partes das paletinhas. É isso que falta aqui. Eu também quero envernizar a guarda da cama, gente, ó.
Eu vou aproveitar o verniz, vou envernizar a parte da cama. A guirlanda, não sei se vocês viram, gente, não sei se eu mostrei aqui, mas ela ficou assim, né? Mas o que tem pra fazer aqui, gente? Gente, é basicamente isso, né? Depois eu vou trocar as cortinas, né? Mas por enquanto vai ficar essas mesmo, gente, porque, né? Eu vou fazendo as coisas aos poucos, né? E eu acho que não tá tão feio assim, né, gente? Depois que eu invernizar tudo, né? E arrumar direitinho, vou mostrar pra vocês. Mas acho que vai ficar bonitinho, assim, do jeito que vai ficar, né? Por enquanto, né? Sem trocar, sem comprar. Forro de cama, né? Que eu tô precisando. Colcha, assim. Comprar umas colchas bonitinhas, né, pessoal? Nem que seja um joguinho por vez, né? Mas quero ter, né? O quarto ficar bonitinho, arrumadinho, né, pessoal? Vou colocar um tapetinho também aqui Ele é da sala, né? Foi até minha nora que me deu esse tapete. Ele é da sala, mas por enquanto eu vou deixar. Quando for arrumar o quarto, eu vou botar ele aqui no quarto, pra ver como que vai ficar aqui no quarto. Aí é isso, gente. Eu queria falar com vocês, né? Conversar um pouquinho com vocês. Contar como tá as coisas por aqui, né? O andamento aqui do quarto. Eu acho que agora tá terminando, né, gente? Eu não sei se eu falei nesse vídeo, mas eu vou falar, gente. Pessoal, eu fiz a mamografia, né? Eu fiz a mamografia na segunda-feira, graças a Deus eu fiz. Mas eu já fui a ginecologista, pessoal, e ela me deu, assim, boas notícias, né? Ela falou coisas boas pra mim. Ela falou, assim, graças a Deus, ela me deu, assim, me deixou, assim, bem tranquila, sabe, gente, em relação a essa questão dos nódulos do pulmão está ligado com o nódulo do seio, né? Que o pneu me falou, lembra que eu falei no vídeo aqui? Que o pneu me falou que estava ligado e tal. Então, ela me tranquilizou. Ela me falou o mesmo que eu tava pensando, gente, que é difícil ter essa ligação. Porque o nódulo do seio, gente, tá com menos de 1 centímetro, né? Eu já fiz a ultrassom, já levei pra ela no dia que eu fui a ela. Ela já viu o ultrassom, né? Agora ela passou a mamografia para acabar de confirmar, né? Se realmente é esse mesmo tamanho do nódulo, né? Porque ela falou que não tem como o nódulo não tem nem 1 centímetro ele ir lá pro pulmão, né, gente? Então, mas são questões que a gente tá investigando ainda, né, gente? Mas eu tô bem, como é que eu posso dizer, gente? Eu tô bem positiva, né? Eu tô bem esperançosa que isso não é nada demais, né? São nódulos, né, gente? Tanto no seio como no pulmão. Tô tratando, né? Tô investigando, mas eu creio que, assim, não é nada demais, nada de ruim, né, pessoal? Eu espero que não seja. Então, gente, é isso que tá acontecendo por aqui, né? É basicamente isso. Esses dias eu não tenho saído pra rua pra vender as coisas, né? Porque tem estado meio chuvoso por aqui, então não tenho saído pra vender as coisas. E, gente, meu humor tá bom, graças a Deus, pessoal. Só, né? Às vezes, quando acontece algo, né, pessoal? Acontece alguma coisa que ele muda um pouco, né? Como, por exemplo, nesse dia que eu tô falando pra vocês, né? Mas é tristeza, gente, né? Tristeza. E a tristeza é coisa normal da vida, né? E aí, gente, é isso. Ah, eu ia falar uma coisa. Ah, lembrei. O meu cabelo, gente, eu fiz uma. O meu cabelo, gente, por ter feito muita química, lembra que eu tava tentando ficar loira? Então eu descolori, joguei vermelho, joguei ruivo, gente, joguei loiro, fiz um monte de coisa, gente, que eu me arrependo de ter feito, sabe? Mas o que acontece? Ele ficou quebradiço, ele ficou bem poroso, gente. Ficou bem poroso, sabe? Quando você passa a mão no cabelo, ele tá bem áspero assim. Então, gente, eu aprendi uma receitinha de acidificação lá no YouTube, né? Pra melhorar o cabelo que tá poroso. Então, eu fiz hoje. Se der certo, eu vou falar aqui pra vocês. Vou mostrar o resultado, né?
quando ele estiver seco, né? Pra ver o resultado que ele ficou. E vou trazer aqui pra vocês, né, gente, diquinha, assim, pra cuidado pro cabelo, né? Porque é bom, né, gente? A gente cuidar do cabelo, né? Gente, eu tô com a minha sobrancelha, olha. Tô lutando, vou até afastar um pouco assim, porque de perto eu não enxergo muito bem, não. Tô sem óculos. Até com óculos, gente, porque meu óculos tá precisando trocar, né? Então, enfim. Mais, assim, mais distante eu enxergo um pouco mais. A minha sobrancelha, gente, vocês estão vendo? Olha só, eu fiz esse buraquinho aqui nela, gente, olha. Por muitos anos eu mesmo tirava a minha sobrancelha. Aí, pessoal, essa aqui, né, ficava direitinho, né? Só que essa aqui, o que eu fiz? Eu comi um pedacinho, gente, ó, tá vendo aqui? Essa parte aqui, ó. Então, gente, ela não... Teve uma época que ela não tava crescendo, não tava crescendo mais, não tava crescendo. E eu sempre tirando, porque não tava crescendo. Só crescia a pontinha, né, e tal. E aí, teve um dia que eu falei assim, eu decidi deixar crescer pra ver, né? Se ela ia conseguir crescer, minha sobrancelha. Aí, gente, ela tá crescendo, tá vendo? Eu tirei aqui, ó. Foi até pra ir lá no chá revelação do meu filho, eu tirei por aqui, já tá crescendo aqui de novo. E não sei se tá dando pra vocês verem, gente, ó. Esse fiozinho aqui, ó, que tá crescendo, esse pelinho aqui, nesse meiozinho aqui, tá vendo? Ai, gente, mas tá demorando a beça pra crescer, mas eu tenho fé que vai crescer, né, gente? Ele vai ficar igual essa sobrancelha aqui, ó, pessoal. Eu não tenho feito ela, eu faço ela com rapaz, né, que fica mais arrumadinho, fica mais bonitinho, mas eu não tenho feito. Tenho só tirado os excessos, mas aqui nesse meinho eu não tenho mexido. Porque eu quero que cresça, gente, eu quero que cresça. E fique, olha só a diferença, ó, essa parte aqui, ó, tá direitinho, tá vendo assim, ó. E aqui tá esse buraco, gente, olha. Aqui tá esse buraco, essa falhona aqui. Então, gente, eu tô... Aí tá crescendo, né? Vamos ver se fica igual. Ah, desse lado aqui, né, pessoal? Sobrancelha é algo tão importante, né, gente? Às vezes a gente tira um pelinho a mais e acha que não é importante, mas sobrancelha é importante, é muito importante, pessoal. Se a gente mexer errado, né? E eu acho que é fase, assim, de... Né? Chega uma certa idade, gente que não cresce, né? Tão como a gente é... como a gente é mais nova, né, gente? Tô falando errado, mas vocês estão entendendo, né, gente? Não cresce tanto como a gente é mais nova, né? A sobrancelha. É os pelos da gente, né, pessoal? Acho que é questão hormonal, né? Então tá demorando demais pra crescer, mas eu tô na esperança que ela vai ficar igual essa daqui de novo. Então é isso, gente. Eu vou, agora de tarde, né? Eu vou passar o verniz aqui em tudo que eu tenho que passar o verniz. Tô querendo passar na cama também. Aí eu vou ver se dá pra... Essa latinha dá pra passar em tudo, né, gente? Eu espero que dê, né? Vocês sabem do jeito que eu sou, né, gente? Pra gastar dinheiro, mas se eu precisar gastar, fazer o quê, né? Eu tenho que gastar. Mas eu vou ver se dá pra passar em tudo o verniz. E aí, gente, na medida que eu for fazendo aqui, né? Que como for ficando as coisas por aqui, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente, porque eu comecei a gravar esse vídeo desde sexta-feira, né? Então, senão vai ficar muito grande o vídeo, né? É um vlogzinho, gente, que eu pensei em fazer pra vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês estejam bem, né? Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão no coração. Minha mão, gente, tá suja de massa aqui, ó. Aí, pessoal, o meu cabelo, né, eu pretendo... Eu não sei se eu vou passar... Porque agora eu tô com o negócio de passar chapinha nele, gente. Eu não sei se eu vou passar chapinha ou não sei se eu vou deixar ele natural assim mesmo, né? Enrolado assim, ondulado. Mas depois que ele secar, né, eu vou ver se deu resultado na acidificação que eu fiz e mostro pra vocês, né? Porque de repente pode ajudar alguém, né, gente? Porque, nossa, meu cabelo tá muito áspero, sabe, gente? Tá muito áspero.
Se não der certo a receitinha que eu fiz, eu vou comprar um acidificante para passar nele, né? Porque diz que tem que usar acidificante, né? Para tirar a porosidade do cabelo. Então, pessoal, é isso. Beijo. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.